Olá, pessoal. Esse é mais um Encontros na Sarjeta, dessa vez com o Rafael, do Formiga Elétrica. Eu sei que vocês já devem estar saturados, fadigados, ninguém mais aguenta, pessoas conversando em telinhas miúdas. Então, por isso, com base na exaustão de vocês, a ideia é fazer mais vídeo assim para tornar a vida de vocês miserável, entendeu? Esse canal se chama Tem Sarjeta no nome, que é para deixar vocês realmente na sarjeta. Eu vou pedir que o Rafael, como eu sou um péssimo anfitrião, eu vou pedir que o Rafael se apresente. Por favor, Rafael, diga aí. Quem é você, Rafael? Eu não tenho nem muito motivo para estar aqui, né? Na verdade, eu preciso dizer que o Ale só me chamou porque ele falou da telinha miúda e a minha cabeça é enorme, então parece que está preenchendo melhor a sua tela. Eu sou o Rafael, eu sou um dos caras do Formiga Elétrica. Você provavelmente já dormiu assistindo um dos meus programas. Eu sou o cara que não cala a boca explanando sobre filosofia dentro de coisas que deviam ser divertidas. Eu tenho um interesse, compartilho um interesse mórbido por quadrinhos que o Ale também tem. E é isso. Agora eu deixei de entediar no meu canal e eu vou vir entediar vocês aqui na Sarjeta. Ótimo, ótimo. Eu agradeço demais por ter topado, até porque a gente está gravando isso às 4 da madrugada. Não, estou mentindo, né? Não é 4 da madrugada, mas é a caminho dele. Estamos a caminho dele. Bem, a gente combinou de conversar, esse papo ser sobre distopias e quadrinhos, que é um assunto que, na verdade, se torna... É um assunto idiota que a gente escolheu, né? Porque, assim, não, é que vamos combinar, né? Não tem uma distopia, né? Assim, tem uma tirinha muito bacana do Tom Gold, que viralizou, inclusive, até eu vi... Aliás, nem sei se foi ele o primeiro a ter feito, porque eu vi muitas cópias dessa tirinha, então, às vezes a dele é a cópia também, que é de tu tirando, a bibliotecária tirando, ou às vezes a versão, dependendo da versão, é numa livraria, tirando os livros da estante de distopia e colocando em assuntos cotidianos, né? Porque as distopias estão aí, né? Assim, tipo, coisas que a gente falava, como, por exemplo, uma pandemia, né? Esse negócio assim, pois é, né? Esse negócio assim tão de filme de Hollywood, assim, é um troço que a gente fala agora como numa mesma frase que a gente menciona copo, né? Pega esse copo aqui, não tem que cuidar porque pode estar contaminado por causa da pandemia. É verdade e tal. E tu falou com teu tio, falei, o tio Eusébio tá bem ruim das costas, né? Então, assim, a gente internalizou essas coisas. Então, falar de distopias nos quadrinhos, eu acho, eu estou fazendo essas piadas idiotas, mas a ideia é pensar assim, a atualidade dessas distopias, né? Eu acho que isso que é o mais pertinente. A gente combinou de falar algumas obras conforme vem a memória, né? Não sei se tu gostaria de dar aí o primeiro pontapé, Rafa, falar de alguma obra que seja interessante, né, dentro desse sentimento aí, dessa capacidade profética dos quadrinhos. Sempre falou agora sobre distopia, né? Toda utopia ou distopia, e são conceitos que a gente sabe que se confundem, na verdade são só uma extrapolação da realidade que a gente vive, né? Não é nem só a coisa da pandemia, cara. Se for expandir, sabe, colapso ambiental que a gente já está sendo alertado há não sei quanto tempo, está revivendo uma era de extremismo político. A pandemia foi só a cereja de merda em cima do bolo desse ano, né? E é sempre interessante a gente resgatar distopias, porque é isso que a ficção científica faz. Ela traz reflexões para a gente, através de metáforas e alegorias, que a gente pode usar no nosso cotidiano. Então, por mais que a gente tenha essa tendência de falar sobre distopias como se fosse uma coisa escapista, é exatamente o oposto, né? Quando a ficção trabalha distopia ou utopia, ela está trazendo justamente você de volta para o chão, às vezes um chão para o qual você não quer olhar diretamente. Então, há o véu, o filtro da metáfora, da alegoria para fazer isso. E é inclusive por isso que acho que o pontapé inicial que a gente pode dar, que é interessante, ali entre os anos 60 e 70, quando há um resgate, né, quando há um redespertar pelo interesse das distopias nos quadrinhos, né? Porque já havia, lógico, abordagens de distopia e de ficção por um viés de ficção científica. Metade dos quadrinhos da EC Comics apresentavam histórias de ficção científica fechadas que terminavam de maneira, no mínimo, lúgubre, em outros casos, realmente aterrorizante. Mas eu acho que a ficção científica ela ganha um contorno mais sofisticado
ali a partir dos anos 60 e 70, principalmente nos 70, com a ascensão de duas publicações que são bem conhecidas do público em geral, que é a Metal Hurlant, na França, e por influência da Metal Hurlant, a 2000 AD na Inglaterra. Assim, se quer ficção científica distópica, cai de cabeça nessas publicações, porque você vai encontrar lá coisas como, por exemplo, o Incal, de Jodorowsky e Moebius, você vai encontrar a trilogia Nicopol, de Enki Bilal, você vai encontrar Druna, do Paulo Serpieri, e era uma abordagem que esses caras davam para a ficção científica, porque era uma ficção científica que podia importar no sentido de ser relevante, né? A história da ficção científica após a Segunda Guerra, ela se torna uma grande alegoria sob efeitos lisérgicos, né? Então, inclusive por isso o cinema de ficção científica B fazia tanto sucesso nos anos 50, sucesso daquele jeito, né? Não enchiam salas de cinema, mas havia um público fiel que entendia o que estava sendo feito ali. Porque até então acreditava-se que a ficção científica era, como eu disse, uma coisa escapista, muito por influência de quadrinhos anteriores, como por exemplo o Flash Gordon ou os heróis pulp, né, com Buck Rogers. Mas o próprio Flash Gordon também tem uma alegoria política feroz. Fortíssimo. Né? Sim, mas ele era entendido como uma HQ escapista, né? Já a partir da Metal Hurlant e da 2000 AD, não, é escancarado, é descarado, inclusive em muitos casos, que está sendo trabalhada ali uma crítica social, política, muitas vezes também científica em menor escala, né? Mas só pegando o que você falou, isso tem a ver também, acho que muitas vezes não, eu acho que isso tem a ver mais com uma visão que se passa a ter dos quadrinhos a partir de um determinado momento do que necessariamente com os objetos, né? Porque se a gente vai ver, assim, por exemplo, nos anos 60 que tem uma espécie de guinada, né? Assim, quando os quadrinhos começam a ganhar uma legitimidade acadêmica, cultural, também é quando eles começam a elitizar. Então, é engraçado que é também nesse mesmo período que a ficção científica ela começa a ganhar opacidade enquanto ficção científica, ou seja, ela começa a ser reconhecida, isso aí tudo que falou, eu penso da seguinte maneira, assim, para fazer uma metáfora, né? A distopia, a ficção científica, na verdade, né? E principalmente quando ela trata de distopias, ela produz uma imagem que é sempre uma imagem num trânsito entre janela e espelho. Ou seja, ela produz uma janela, ou seja, um olhar para uma coisa muito distante, para fora, né? Então, é uma aventura em Marte, é no futuro, sei lá o quê. Mas, na verdade, é um espelho, né? Então, e está sempre jogando com essa dupla imagem, né? É a janela, mas é espelho, mas é janela, é janela, é espelho. E esse reconhecimento dessa característica, desse fator constitutivo da ficção científica, me parece que ela começa a ganhar esse reconhecimento a posteriori. E nos quadrinhos, no momento que os quadrinhos ganham essa legitimidade, bom, aí sim, essas ficções que foram produzidas, elas passam a ser olhadas. Mas tem um movimento, acho que retroativo, porque eu estava lembrando, tem um documentário que eu até deixei, quando o canal ainda não tinha meus vídeos, que eu era um repositório do blog, está lá o documentário de 68, 69, do Álvaro de Moya com o Rogério Sganzella aqui no Brasil. E eles falam justamente disso, de como que o Flash Gordon era uma alegoria política e tal. Então, assim, teve assim, um movimento ali nos anos 60, já de olhar para trás e dizer assim, olha, pô, Flash Gordon nos avisou da ditadura, saca? Assim, havia um sentimento muito forte, né, naquele momento, assim, na galera dos anos 60, dizer assim, olha, já tinha ali a gente está vivendo o que o Flash Gordon nos alertou. Isso é muito doido, né? E aí você ganha assim, desde que a própria ideia de distopia surgiu, ela nunca realmente desaparece. Ela pode até se amainar, de repente em períodos mais otimistas, né? Recentemente a gente fez um programa lá no Formiga, em que a gente também estava fazendo uma linha de crítica sobre a história da ficção científica, e é um fato, por exemplo, que durante os anos 90,
há uma diminuição substancial na produção de obras de ficção científica de grande impacto. Não estou dizendo relevantes ou que não fossem boas, mas assim, de grande impacto no público. Por quê? Porque os anos 90, pós-fim da Guerra Fria, com uma estabilização das democracias ao redor do mundo, foi uma década relativamente otimista, se a gente pensar numa perspectiva global. E quando há uma espécie de otimismo, quando há uma espécie de integração do indivíduo com a realidade, não há necessidade desse diálogo de janela e espelho, que nem você mencionou. Basta você olhar pela janela que você vai ver algo que você gostaria de ver. Então não há necessidade da ideia de distopia. Tanto é que nós falamos, só um parênteses fora dos quadrinhos, nós fizemos um programa recente sobre o filme Tropas Estelares, e ele é um filme imensamente incompreendido, porque... Sim. Foi um fracasso de bilheteria, inclusive, né? Foi um fracasso de bilheteria, mas assim, é um filme incrível, produzido por um cara que manja muito, que inclusive produziu uma obra de ficção científica extremamente relevante, que é o Robocop, e que não foi entendido. Por quê? Porque ele foi lançado no final dos anos 90. E no final, e assim, é uma tese, lógico, não estou afirmando isso categoricamente, mas no final dos anos 90, havia uma perspectiva mais otimista, e o que o Verhoeven estava fazendo era uma metáfora, alegoria sobre política, sobre homogeneização cultural, que era muito mais cabível durante o fim da Guerra Fria ou durante a Guerra Fria do que nos anos 90. Então, assim, é importante a gente manter em mente isso também. As distopias nunca somem, e as obras que são distópicas, que não são relevantes para o momento em que nós vivemos, não necessariamente vão deixar de ser relevantes para sempre. Dependendo do momento em que a gente vive, elas sempre podem ressurgir como uma alegoria que nos serve. Que é inclusive o que o Ale me propôs quando a gente topou aqui fazer essa conversa, era justamente isso. Vamos falar sobre distopias e mundo atual. Ele propôs a gente falar do Juiz Dredd, que também é uma das publicações assim, pivotais da 2000 AD, que tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque o Juiz Dredd ele é um personagem veladamente fascista, que é construído para conquistar o carisma do leitor, mas que quando você para ver o mundo em que ele vive e como ele faz parte da estrutura que sustenta esse mundo, ele é eu não sei qual é a sua restrição para palavrões no programa, tá? Você me diz agora. Não tem tá nenhuma. Nenhuma? Não. Então assim, você percebe que ele é um grandíssimo filho da puta, ele é um fascista, opressor, assassino. E eu acho muito curiosa essa analogia, porque recentemente nós tivemos um sucesso de bilheteria brasileiro, que é o Grande Tropa de Elite, cujo protagonista é um Juiz Dredd da favela brasileira. Entendeu? Sim. Mas e os dois têm algo em comum, que eles são incorruptíveis, né? Esse é um fator importante, né? Que eles estão acima da moral, porque a moral deles é incorruptível, né? Sim, são íntegros, né? Ou seja, são pessoas e a integridade no sentido radical da palavra, ou seja, eles não têm fraturas morais, eles não têm fraturas, por exemplo, são pessoas que eles não têm sequer fraturas a nível de consciência, né? Ou seja, eles não têm um inconsciente que governa eles para decisões erráticas, não, tudo é muito certeiro, tudo é muito programado, né? Tanto que no caso do Tropa de Elite, o Padilha teve que fazer 2 para conseguir botar esse caráter errático, essa revisão de si no Capitão Nascimento, né? Agora, no caso do Juiz Dredd, a brincadeira é justamente não fazer isso, né? Mostrar ele como essa pedra, só que na medida em que ele é assim, toda a sociedade se torna completamente disfuncional, né? Porque basicamente, sei lá, eu fico pensando numa analogia meio tosca, mas tem a ver com a arquitetura, né? Nesse exato momento, eu estou no meio de uma ventania muito forte, não sei nem se está, eu acho que não está vazando aqui no microfone, e eu moro no alto, eu moro no último andar, tá? Então meu prédio balança, eu estou nesse momento balançando, sacou? Tem gente que morre de medo. Quando eu me mudei, eu também tinha medo, agora eu já me acostumei. Né? Mas assim, a gente por hábito não tem lustre, por exemplo. Porque se tu olha pro lustre, você começa a fazer isso aqui. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tu fala com qualquer arquiteto e vai dizer assim, que bom que balança, porque se ficar reto, vai quebrar. Aí o prédio aí começa a rachar e tal. Eu estou fazendo essa analogia porque eu fico pensando no próprio Juiz Dredd. Né? Ou seja, ele é uma coisa tão algo que tão inflexível,
né? Se discute muito sobre a economia da lei, né? Ou seja, a lei ela precisa ser flexível, ela precisa ter uma economia para si, né? A economia no sentido etimológico, ela precisa estar ligada ela precisa ter uma instância de adaptação para a realidade na qual ela vai ser aplicada. E ele não é isso, né? Ele segue a lei à risca, de modo que daí tudo em volta começa a fraturar, né? Ou seja, aquele regime todo ali em volta, né, começa a dar muito errado. E por isso que eu acho genial, assim, para explicar uma série de para explicar o mundo contemporâneo, explicar o Brasil contemporâneo e pensar assim, isso é para exorcizar, por isso que eu acho que falta leitura de Juiz Dredd, assim, sei lá, a primeira série das escolas, assim, faz as crianças lerem Juiz Dredd, pelo amor de Deus, porque exorcizar certos fetiches, né? E um deles é o de pensar a lei justamente como esse corpo rígido, né? Ela precisa ser justamente o contrário. Se ela é completamente rígida, todo o resto fratura. Aliás, você falou dessa coisa da fratura, eu estava pensando aqui agora, até prévio ao Juiz Dredd, assim, um exemplo interessante de distopia nos quadrinhos, por exemplo, era o Trashman, do Spain Rodrigues, cujos poderes, inclusive, incluíam se tornar um pedaço de lixo. E ele era um herói da classe trabalhadora. E, assim, toda a trama tem um viés marxista muito forte, mas isso não é tão importante. Porque, assim, se a gente está falando de coisas relevantes, o mundo em que o Trashman vive é um mundo de corporações globalistas que ditam as regras ao Estado pelo poder do dinheiro. O braço do Estado nas ruas é uma polícia opressora e violenta, e o Trashman se apresenta como uma força de oposição, que é um cara que tem o poder de se transformar num pedaço de lixo. Quer dizer, existe uma analogia, uma metáfora mais clara para um sujeito que cria um herói de classe trabalhadora que se enxerga, que se transforma em um pedaço de lixo contra uma sociedade opressora. E é interessante você falar dessa coisa da inflexibilidade do Juiz Dredd, que é um herói essencialmente fascista, é uma sátira, né? Que é uma coisa que, no geral, alguns leitores têm muita dificuldade de diferenciar. Na verdade, qualquer um, acho que fora da Grã-Bretanha não consegue sacar isso direito, né? Assim, acho que tem muita dificuldade. Tem coisas assim de culturas endêmicas que dificultam, mas porra, bicho, é um policial que mata e oprime, né? Não podia ser tão difícil assim. Pô, mas a galera gosta de justiceiro, pô. Pois é, tem isso. Entendeu? Ponto para você. Mas eu acho essa comparação muito interessante, porque o Trashman, ele não se... Aliás, eu devia explicar isso. Ele não se transforma em qualquer pedaço de lixo. Ele se transforma no mesmo zine em que ele era publicado, o East Village. E ele funciona, ele é um grande herói porque ele consegue se infiltrar nessas corporações como um pedaço de lixo. Ele vira um naco de papel e passa pelas portas e tudo mais. Só que assim, ele é um símbolo de flexibilidade. Ele é um símbolo assim de autocompreensão, do tipo, eu sei que eu sou um pedaço de lixo e eu vou lutar como um pedaço de lixo. Então, na distopia em que ele vive, ele aceita essa realidade como um personagem de classe trabalhadora que se vê como um pedaço de lixo e ele luta contra essas corporações globalistas dessa forma, que é o exato oposto do que o Juiz Dredd faz. Então, assim, você vê que nesse período existiam essas perspectivas, porque o Trashman, né, para localizar o amigo espectador, ele não está tão distante assim do Juiz Dredd. Tem mais ou menos uns 10 anos de diferença. Mas eles... É por aí, né? Não, tem uns 10 anos, mas eu acho que aqueles 10 anos mudaram tudo, né? Eu digo, tu tem ali o Trashman é de uma euforia pós-68, né? E o Juiz Dredd é do desencanto pós-77. Então, cara, você fala isso, eu já penso que o Trashman, ele parece um termômetro, na verdade, pré-69. Eu sinto nele assim um sentimento pré-Vietnã muito forte. Lógico, não que o autor tivesse qualquer condição de, sabe, prever o futuro, mas quer dizer assim, tá ali uma tensão muito forte de como o mundo funcionava. E eu acho que as distopias que a gente vê nos anos 70, principalmente na 2000 AD,
Aí depois, daqui a pouquinho, a gente diferencia mais as perspectivas da Hurlan e da 2000 AD, porque são coisas diferentes também. Mas eu já vejo que a 2000 AD ela é mais uma extensão dos eventos da realidade dos anos 70, né? Principalmente do thatcherismo, daquele sentimento que existia na Inglaterra dos anos 70, que culminou com a Margaret Thatcher, do que um evento só espontâneo. Enquanto o Trashman, eu acho uma coisa ainda mais vanguardista, porque quando ele foi publicado em 68, ainda havia essa perspectiva um pouco menos lúgubre, um pouco menos rígida. Até porque se você for comparar, por exemplo, com o que era feito na Europa em termos de ficção nessa época, você vai encontrar o quê? Barbarella, você vai encontrar que mais de ficção na Europa nos anos 60. Ainda nem dá para falar muito disso, né, cara? Porque vai começar a partir da Metal Hurlan, o resgate que os caras fazem de ficção científica na França. Então, assim, quando o Trashman ele é escrito, esse uso da distopia, eu acho que é um uso mais vanguardista. No caso da 2000 AD, eu já acho que é um uso mais consequencial, que é também diferente do uso da ficção científica na Metal Hurlan, na França, que era um uso bem mais lisérgico, bem mais escapista, apesar das alegorias muito fortes que existiam ali. A Metal Hurlan eu vejo como... Até eu cheguei a escrever sobre isso na minha tese, quero ver se eu organizo isso mais adiante, em outra forma, em outro documento, quero ver se eu faço um livro, enfim. Mas, assim, a Metal Hurlan eu vejo ela como, acima de tudo, como uma afirmação aristocrática, né? Assim, aristocrática no sentido de dizer, olha, a gente aqui faz arte, a gente entende que a gente faz arte, e se vocês discordam da gente, vocês vão à merda, né? Assim, a gente não está perguntando... Não, porque era um momento também de afirmação muito do que se fazia com quadrinhos, né? Olha, a gente não abriu diálogo para esse tipo de tópico, né? Assim, não sei o que a gente faz aqui. Então, por isso que essa questão lisérgica, essa questão experimental, para eles era uma coisa já não era uma... Estava em consonância já com essa postura de, bom, a gente está fazendo arte, a gente entende que a gente está fazendo isso e, portanto, o que eu digo assim, esse princípio autonômico da arte, essa ideia um tanto clássica de arte, permeia um tanto a Metal Hurlan, né? Então, por mais que as ficções científicas ali, eu digo no começo, né? Falando da Metal Hurlan ali, do começo, a Metal Hurlan é de 74, 75? 4, 74. né? A Metal Hurlan ali do comecinho, dos primeiros anos, a ficção científica dela, claro, como qualquer ficção científica, ela vai ter ressonância com a atualidade, com o seu tempo e com outros tempos. Essa anacronia da arte, ela está sempre viva. Mas ali há um momento muito forte de assim, bom, a gente não tem a necessidade, a gente não tem obrigação, e a gente você quer pensar, me parece isso muito claro, tanto no Moebius quanto no Druillet, a gente nem quer pensar qual é a relação que isso aqui tem com o que está acontecendo lá na rua. Pode ter, deve ter, sabe, aquela coisa assim, mas não está no meu horizonte de interesse, assim, sabe? Assim, agora o que eu estou interessado é um movimento muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, assim, no sentido do olhar, né? E por isso que eu digo Eu assim... acho que você está certo, cara, porque as distopias da Metal Hurlan, elas tinham muito a ver com essa coisa da desconexão com o mundo exterior. Porque o mundo exterior dele, que eles viviam ali, já não era grandes coisas, e esse foi o caminho que eles encontraram ali, né? Até por conta da licergia, né? Coisa da influência da contracultura americana, né? Enfim. Mas se você pega, por exemplo, o Incal, ou, por exemplo, algo como Trilogia Nicopol, são quadrinhos cheios de simbolismo, cheio de alegorias místicas, propriamente ditas, mas que têm, assim, apesar das diferenças narrativas, etc., eles têm uma função primária similar, que é o quê? Demonstrar que para você se libertar, para você atingir a sua liberdade como um indivíduo, que é a liberdade de pensamento, também, isso você vai saber até melhor do que eu, tem muito a ver com as escolas de filosofia que eram vigentes e famosas na França durante esse período, você tinha que transcender essa materialidade ou materialismo, como você quiser colocar. Então, essas tramas trabalham com isso, símbolos, metáforas e alegorias
que falam sobre essa transcendência, como você disse, de fora para dentro, do tipo, desconecte-se dessa coisa da religiosidade, dos dogmas, da política, da sociedade, do dinheiro, etc, etc. Até de outras pessoas, né? No caso da trilogia Nicopol, por exemplo, isso é bastante claro. A protagonista ela tem uma visão dissociativa das relações humanas, que é muito, que não é uma dissociação agressiva, por assim dizer. É uma dissociação das relações humanas que, na verdade, está mostrando a maneira como ela busca a si mesma dentro de si mesma, como ela busca o processo de autocompreensão, que é uma outra forma de você colocar uma distopia. Quando você vivia, por exemplo, naquele período, um momento de grande incerteza em escala global devido à Guerra Fria, voltar-se para si mesmo, perder-se em si mesmo, era uma alternativa, né? Mas é obviamente uma escolha que, na prática, tem limitações muito sérias, e por isso são quadrinhos, no geral, distópicos, porque não há como você se desconectar por completo dessa realidade. Não, sim, a experiência interior, que é inclusive o que a filosofia daquele momento muito falava, né? A experiência interior, ela detém um mundo, né? Ela detém o mundo, né? Não é um mundo, não é um mundo no sentido de um mundo particular, privado, que eu compro, inclusive, né? Eu tenho capacidade de comprar essa lógica capitalista, dizer assim, não, esse aqui é meu mundinho, come as coisinhas. Não, a minha experiência exterior detém ainda o mundo. Então eu não consigo, eu não tenho como eu fugir disso, né? O máximo que eu posso dar é uma forma a isso, mas ele ainda está ali, né? E isso aparece, bom, essa galera, eu penso também na Nicole Clevelut, que também tem uma produção bem interessante quanto a isso, né? São autores que o Henrique Bilal que falou, todos eles acabam fazendo isso, né? Mas é interessante falar essa questão do simbolismo, né? Ou seja, como eles todos foram nessa linha de pensar assim, bom, a gente está para evocar imagens, né? Assim, sem necessariamente buscar uma interpretação para elas, né? De modo que tem uma lógica do decifra-me se não te devora, né? Que é no momento em que essa interpretação chegar, talvez ela seja muito ruim, assim, no sentido ruim de o gosto vai ser muito amargo, né? E tu sacar como dizer, como ter um caráter, digo, de mau agouro nisso, né? De tu olhar essa história e no momento que tu dizer, agora eu entendi sobre o que ela é, e aí tu percebe que tu tá talvez vivendo ela. E aí isso é assustador, né? Eu acho que algumas histórias sobretudo do Moebius, eu tenho essa sensação muito forte, né? Assim, de tu tá lendo e aí tá aquelas viagens típicas do Moebius, e aí até o momento que tu diz assim, não, peraí, eu acho que esse negócio aqui hoje, agora, é quando eu estava olhando o noticiário e eu sentei aqui para ler, sabe? Assim, começa a ter uma coisa muito impressionante isso. É verdade, cara. E você tem, assim, de novo, eu resgato aquilo que eu estava falando agora há pouco. A distopia sempre tem a ver com a realidade que a gente vive e ela pode se refigurar. E eu acho curioso você pensar como, por exemplo, tanto os exemplos que a gente deu até agora, a 2000 AD e a Metal Hurlan, como elas caíram em desuso rápido, em termos assim de relevância da crítica, da metáfora que elas faziam. É impressionante você notar como isso caiu em desuso rápido, por exemplo, com a chegada dos anos 80, com uma nova perspectiva, com novas necessidades, com novos perigos, principalmente, né, com o relógio atômico avançando, aquela coisa toda, relógio do juízo final. Sim, que o Watchmen é a personificação maior disso, né? Exato, exatamente. Né? Se a gente puder considerar, por exemplo, o Watchmen aqui como uma realidade distópica, porque uma distopia, tá, só para deixar claro aí para o amigo espectador, essa também é uma abertura possível. Uma distopia não necessariamente precisa ser algo futurista, algo sim. Centenas de anos, milhares de anos, e nem necessariamente uma realidade alternativa. Pode ser diretamente uma crítica sobre a sociedade que você está vivendo. Sim, claro. O Watchmen a gente pode considerar como uma realidade alternativa, já que se passava mais ou menos na época em que o Moore escreveu, mas tem muito a ver com isso também. E é curioso, porque não só o Watchmen,
mas também um outro cânone da distopia dos anos 80, que é o Akira, né, já saindo um pouco desse eixo Estados Unidos e Europa. Akira também exibe essas preocupações que são quase apocalípticas. Então você vê, por exemplo, tanto em Watchmen quanto em Akira, essa distinção. Há o abandono da questão do eu interior que havia, por exemplo, na Metal Hurlan, há o abandono das questões de fascismo, pós-fascismo, né, se quiser chamar assim, fascismo pós-guerra, tanto faz, que havia na 2000 AD, e você passa a ter preocupações, você passa a ter um tipo de distopia que é muito mais apocalíptica, porque naquele período as pessoas estavam vivendo visões do fim do mundo, né? O apogeu da ameaça nuclear, da retórica nuclear. Pois é, eu não sei, eu vejo uma escalada aí, porque assim, eu até tô fazendo, mandei uma comunicação para Jornadas Internacionais das Histórias em Quadrinhos, que vai ser virtual esse ano, né? E o que eu vou falar é que assim, justamente 77 é um ano muito curioso ali na Europa, porque é um ano que o futuro acabou, né? Assim, pega o Sex Pistols, né, que fala, né, no future, né, assim, tipo, é o ano que o futuro acaba e acaba de ter jeitos diferentes, assim, né? Acaba pela 2000 AD com as suas distopias, acaba na Itália quando surge porque a gente também não falou aqui, né, da revista Canibale, também da Frigidaire, onde sai Rancherox, por exemplo, né, que é uma distopia fundamental, mas também para pensar uma espécie de distopia do hoje, tem o Zanardi, do André Pazienza, que são jovens a esmo, e no momento que eles estão a esmo, a única coisa que eles sabem ser é perversos, né? E uma coisa que o Pazienza faz isso muito bem é mostrar que essa perversão ela é, de um lado, muito engraçada, a gente ri. O Pazienza faz uma coisa que hoje é politicamente muito incorreta, mas por isso que eu acho que é válido ele fazer isso, porque isso faz refletir sobre o que a sociedade é. É que ele faz cenas assim de estupro mesmo, né? Assim, e elas são engraçadas, tá entendendo? Ele faz isso mas ele não faz isso porque ele minimiza o estupro. Não, ele está mostrando justamente uma situação toda onde isso chegou num ponto onde tudo só virou zoeira. Sabe? Isso é de uma atualidade absurda, tá entende? Assim, a gente tudo vira piada, vira meme, vira, né? Isso ele está fazendo ali. Você falou do Hank Xerox, pô, tem na prática a relação entre o protagonista lá e a menina, esqueci o nome dela agora. Luba, né? Acho que é Luba. Isso, exatamente. Cara, a despeito de qualquer desculpa narrativa que existe ali, é uma relação quase pedófila, né? Não, menina, quase não é, né? Então, obrigado. É uma relação pedófila. E isso é claramente uma provocação. Por quê? Porque, sabe, são tabus que são usados assim, explicitamente para você criticar certos aspectos daquela sociedade, como, por exemplo, o conservadorismo, que levaram aquele mundo a se tornar o desastre que ele é. Então, sim, eu concordo contigo, cara. Eu acho que depois de 77, essa filosofia do fim do futuro é muito impactante. E como você fala, eu só ia acrescentar, só para fechar, eu só ia fechar um triângulo, aí prossegue. Eu só ia fechar o triângulo porque teve isso na Itália, teve isso na Inglaterra, e teve na França a resposta, vamos dizer, reacionária disso, assim, mas reacionária no sentido de reação, né? Não no sentido de ser um bando de bolsonarista. Que foi assim, ó, de dizer, bom, já que não tem futuro pela frente, então a gente vai fazer uma espécie de retrofuturismo, né? E daí tu tem o estilo atômico, né? Tem todo um resgate do estilo atômico, eles olham para os anos 50 da Bélgica, aí que a galera como o Yves Chaland, o Serge Clerc, quem mais que pega junto nisso aí? Tem o espanhol Daniel Torres. Né? Oi? O Svart também, né? Isso, é uma galera que daí começa a pegar todos eles, e aí começa a pegar aqueles enredos, a lá Tintin, a lá Espirroa, e retomar tudo aquilo, né, Blake Morton, retomar tudo aquilo, mas com esse entusiasmo que havia nos anos 50 na Bélgica, foi uma década de entusiasmo, foi quando teve o Atome em 58, então era um momento de euforia. E em 77 na Itália estava tendo um movimento e a gurizada foi para a rua, e aquela gurizada que foi para a rua era uma gurizada que, inclusive, rompeu laços com a mesma gurizada, que já não era mais tão gurizada assim, que foi para a rua em 68.
seja, de 77 rompeu o laço com a de 68, né? Falou assim, olha, vocês acreditavam no mundo melhor. A gente está saindo para a rua porque a gente simplesmente encheu o saco e a gente não acredita em nada melhor. Né? A gente está saindo só para esculhambar, para botar fogo, enfim, enchemos o saco. E aí o que eu digo assim, eu só estou fazendo esse panorama, já te passo a palavra, porque eu estou falando feito um papagaio, mas vou dizer assim, porque eu acho que quando chega no Akira, no Watchmen, me parece que os dois que tu mencionou, os dois têm uma coisa muito central que é a memória. O Akira mesmo, a memória é uma questão central nele. Ele termina falando de memória, tanto no anime quanto no mangá. Né? A memória do universo, que também é a memória do Tetsu. E no caso, que é a memória da amizade do Tetsu com o Kaneda. O tempo todo a memória é o tópico central de Akira. E o Watchmen é sobre a memória dos super-heróis. Né? É um quadrinho sobre a memória de um gênero. Né? Então me soa também essa coisa, me soa assim o apocalipse no sentido de, bom, na medida em que não tem mais nada pela frente, por isso que eu digo assim, que me parece a continuidade de um ciclo, não tem mais nada pela frente, então só nos resta rememorar os mortos, tu entendeu? E aí chega nisso, né? Chegamos nesse cenário aí. Segue aí. Desculpa te interromper. Não, você é tua casa, você me manda calar a boca a hora que você quiser. Não, essa escalada que você mencionou, cara, ela é real e para mim ela é bastante clara. O lance da memória que você mencionou tem muito a ver com o esquecimento. Essa perspectiva de real apocalipse é muito diferente quando você cria uma narrativa pós-apocalíptica, como acontecia muito na 2000 AD, porque a própria ideia de um pós-apocalipse é baseada no fato de que existe alguma coisa depois do fim, um pós-apocalipse. E quando você tem os quadrinhos dos anos 80, eles não são pós-apocalípticos, eles são apocalípticos. Eles falam sobre o fim. E a questão da memória, pelo menos é como eu vejo, que é um ponto em comum que eu também percebo entre Watchmen e Akira, é não somente a memória, mas uma extensão disso. Quem vai se lembrar depois do fim? Uhum. O que vai sobrar? O que vai ser lembrado do que nós éramos depois que tudo isso acabar? Porque a grande melancolia dessa questão reside na possível resposta. Ninguém. Porque pior do que a destruição, pior do que a morte, é o esquecimento. Né? Mas os dois têm epílogos, vamos dizer, ligeiramente otimistas, né? Assim, nesse sentido. Catárticos, né? Não sei nem se otimistas. Não, eu digo ligeiramente, porque termina com o Diário do Rorschach, que é uma maneira de ter uma memória, e no caso do Akira termina com a galera andando de moto e aquela Tóquio se reconstruindo do nada, que também é uma maneira de tu dizer que a memória, isso aquilo como uma alegoria de um retorno, né? De um regresso, de um recalque. Então, que bom que eles estavam certos, né? Senão a gente não estava nem gravando esse programa. Eu não sei se que é bom. Eu já não sei mais. Eu já estou na dúvida. Não sei, não tenho tanta certeza, não. Eu queria ter a tua certeza. Eu também venho da filosofia, cara. Eu tenho tudo, menos certeza. Pois é. Bom, então, a gente está nos anos 80. Vamos avançar. Tu falou um negócio interessante, mas eu vou te provocar, que agora tu me fez pensar. Porque assim, esse estudo que tu falou, assim, essa hipótese aí que tu tem de que a ficção científica, chegando nos anos 90, ela não teve muito... Mas, Exterminador do Futuro 2. Como assim? Então, Exterminador do Futuro, cara, ele para mim é um reflexo do que se torna a ficção científica depois dos anos 90, que na verdade é uma herança meio asimoviana. É engraçado isso, porque Asimov ele fez muito sucesso durante os anos 50 e depois ele dá uma boa desaparecida assim no imaginário popular ali entre os anos 70, principalmente nos anos 80, e depois ressurge um interesse pela obra dele nos anos 90. Em parte porque, enfim, ele morre em 92 e a gente sabe que a melhor coisa que você pode fazer para bombar o seu trabalho é morrer. Claro. Inclusive, se você quiser que os quadrinhos na sarjeta batam 100 mil inscritos, eu sugiro você se matar em câmera, que provavelmente vai ser um sucesso. Eu vou fazer isso. Boa, gostei. O problema é que é um vídeo só, né? Mas, enfim. Não, mas eu finjo. Ninguém precisa... Então, na era das fake news, pô. Eu faço isso, um mês depois eu volto.
Justo. A gente vai chegar nesse tipo de distopia. É. Mas, assim, por que o mundo não acabou no final dos anos 80? As pessoas passam a se debruçar sobre outras questões. Eu vejo isso, eu vi até um meme no Facebook que é muito sintomático disso que a gente está falando agora. Que era, alguém escreveu alguma brincadeira do tipo, cientistas nos anos 90 e 2000. Maluco, eu vou clonar ovelha, mano, vamos colocar uma colônia em Marte, mano, não vamos fazer... Cientistas na década de 2020, velho, a Terra não é plana, cara, vacina funciona, pelo amor de Deus. E durante os anos 90, realmente existia um outro tipo de preocupação da ficção científica que era com o mundo do porvir. Acho que isso é muito característico dessa época, por exemplo, mencionou o Exterminador do Futuro. O que é o Exterminador do Futuro? É uma preocupação latente sobre o desenvolvimento demasiadamente acelerado ou excessivo da autonomia e da inteligência das máquinas. Do tipo, nós como espécie vamos ser sempre soberanos sobre o planeta, nós como espécie realmente vamos conseguir estar pau a pau com uma forma de vida que nós vamos criar e que pode se tornar superior. Então, assim, durante os anos 90, a ficção científica pode se dar ao luxo de se debruçar sobre essas questões metafísicas, epistemológicas, até ontológicas, que não havia Tipo nessas Matrix décadas. também, né? Como, por exemplo, Matrix, ou para citar um outro quadrinho, que agora eu vou quebrar as pernas do Ale, porque ele já me disse que ainda não leu, Que é o Ghost in que é Shell, né? Ghost in the Shell, É que Ghost in também the tem Shell. essa que também tem essa preocupação sobre a questão da inteligência artificial. Então, assim, a visão que eu tenho terminou a Guerra Fria, o mundo não acabou, a gente entrou num período de, não vou dizer realidade, mas assim, de perspectivas mais otimistas, de perspectivas mais prósperas. Então a ficção científica podia se dar ao luxo de abstrair, de se debruçar sobre questões, como eu disse, metafísicas, não necessariamente tão agudas e pungentes, que, de novo, eu resgato a coisa do Tropas Estelares, é uma das minhas teses. Acho que as pessoas não entenderam aquele filme porque elas não estavam preocupadas com aquilo. Você falar de fascismo e propaganda política através de veículos de comunicação de massa não era uma preocupação, sabe, presente e aguda em 1997. Isso era uma preocupação de, sabe, de propaganda de Guerra Fria. O mundo havia evoluído. Ou de agora. Agora, né, você sabe tão bem quanto eu, quem estuda qualquer coisa de história sabe que a gente vive um gráfico que não é de crescimento constante. Nesse exato instante de 2020, a gente está vivendo um ponto de decréscimo, de regresso muito baixo, tipo, ladeira abaixo. Tipo, cadeirante empurrado do penhasco para baixo. Mas assim, tá, mas eu tô te provocando porque... Sabe por que eu tô te fazendo provocação? Porque eu já cheguei a fazer um material assim sobre a questão do erotismo, que eu observei o seguinte: toda vez que tem uma ditadura, produção erótica bomba. A melhor coisa para a produção erótica é uma ditadura. Entendeu? Assim, faça uma ditadura que a putaria vai longe. Entendeu? A pornografia, ela não é que ela ganha necessariamente dinheiro, porque às vezes ela é censurada e tal, mas começa a surgir uma demanda. Parece que as pessoas precisam muito bater punheta diante de uma ditadura. Entendeu? Tudo E que é aí tu falou proibido é dessa... mais gostoso, né? Não é o que a Oi? mamãe ensina. Tudo que é proibido é mais Mas não, gostoso, pois né? passa por aí, eu acho, né? Mas eu acho que também tem a ver justamente com essa coisa de que tem um pensador que vai conhecer, obviamente, que é o Jorge Bataille, que vai falar, né? O erotismo tem a ver com essa coisa de tu preservar o teu eu. Então, ditaduras costumam ser vigilantes e vigiar o teu eu. Então, tu fica procurando formas onde o teu eu se dilui. O erotismo é uma forma de diluição do eu, né? De tu se entregar e se diluir no outro, se mesclar no outro. Então, assim, faz algum sentido, em épocas de muita repressão, tu tentar se soltar ter uma descarga, né? Uma descarga emocional, uma descarga afetiva na mesma proporção, né? É uma imagem tipo de um pão com geleia, né? Tu aperta o pão, a geleia espirra para os lados, né? Olha, cara, e até aproveitando uma extensão disso aí que você está dizendo, foge um pouquinho talvez da questão da distopia, mas
se a gente observa, por exemplo, o cenário dos quadrinhos brasileiros hoje, a gente vê uma produção massiva de obras de contestação, de desafio, de provocação, muitas com pautas identitárias, mas também a gente tem quadrinhos que são, por exemplo, quadrinhos eróticos, a Renata e a Germana, que estão produzindo o Gibi de Menininha, é um quadrinho extremamente provocador. Outro dia, você mesmo num vídeo recente, você mencionou a Jéssica Grock, que participou do projeto Tabu, da Mino, Uhum. que também trabalha com esse tipo de provocação sobre corpo, sobre identidade. Assim, particularmente, eu acho que com muito mais bom gosto, com muito mais propósito do que aqueles quadrinhos de putaria que existiam antigamente. Mas essa questão que você levantou sobre o erotismo não é verdade. Assim, quando a gente vive um período de repressão, e, meu, quem está assistindo que fosse doer com isso, também sinto muito, foda-se. Mas assim, a gente está vivendo uma ditadura velada. O Bolsonaro é um ditador, não há o que tirar Ah, nem não, vou ter pôr. que parar a conversa aqui, eu discordo de ti. Oh, Vou ter que parar. desculpa, então. Eu não sei se alguém no Quadrinhos da Sarjeta ainda não pegou esse É, traço do Alê, mas enfim, se não não, pegou imagina, agora. imagina. Eu vou perder todos os inscritos agora. É porque ninguém vai chegar até o fim do vídeo. Se alguém chegar ao fim do vídeo agora, que escreva nos comentários, sei lá, geleia, fala geleia, Pô, sabe? né? Porque duvido que vai ter cinco. Nós dois falando, cara, nem fudendo. Imagina. É. Não, pois é, não. Mas conclui, desculpa, te interrompi fazer uma piada. Não, é realmente isso. A maior prova de que a gente está vivendo um recrudescimento dessa produção, não assim, um recrudescimento da atitude política, do momento político que a gente está vivendo, mas a gente está vendo esse pico artístico de obras de contestação e de reafirmação identitária, de provocação, porque a gente está vivendo um período de repressão profunda. E eu acho que isso tem É. muito a ver com aquela, de novo, com essa coisa da memória que você está dizendo. Eu acho que esse sentimento tem muito a ver com a possibilidade de que muitas dessas pessoas, a gente sabe que, né, regimes fascistas fazem isso, muitos desses artistas podem até mesmo ser mortos, e o que vai restar da luta deles, o que vai restar da contestação deles vai ser a obra. Então acho que é por isso que se inflamam esses sentimentos de você construir obras provocadoras, porque se esse for o seu epitáfio, que seja um epitáfio relevante, né? Falando da coisa do erotismo, me lembrou, eu mencionei agora há pouco o Druna. Druna, por exemplo, tem muito a ver com isso, né? De usar, eu tenho uma relação meio elusiva com o Druna, porque eu acho que o Serpierre, ele comete uns excessos morais ali em relação ao estupro, mas tem muito a ver com isso. Ele subverte essa ideia de um ecofeminismo em que a mulher é a figura de salvação da humanidade, que é completamente tomada por uma tecnocracia, só que para que a mulher possa exercer a sua força passiva de regeneração sobre o mundo, ela precisa ser vilipendiada, estuprada por essa tecnocracia. E a maneira como o Serpierre representa isso é através do erotismo. E isso tem, eu acho, muito a ver com o momento que ele estava vivendo ali nos anos 80, que já era uma visão de que essa desconexão do homem com a natureza era o que havia provocado a retórica e a escalada nuclear. E que é uma herança que nós vivemos hoje, porque eu não quero trazer Marx assim com tanta força para a conversa, mas a gente vive um momento em que o materialismo dialético ele se tornou novamente agudo e adquiriu uma nova forma, que é a tecnologia de comunicação digital, né? Esse desejo de ter, de possuir, mesmo que seja através dessa telinha maldita de silício. E já havia distopias como Druna, por exemplo, que falavam sobre isso, sobre essa questão da desconexão do homem com a natureza. Há também o Mundo de Edena, do Moebius, Uhum. que é também uma obra, vou dizer assim, tipo semi-distópica, é mais sci-fantasy do que ficção científica, mas dane-se.
ela também trata dessa questão da relação do homem com a natureza e a sua desconexão. E essa é uma preocupação que eu vejo tem voltado à tona, porque muitas das distopias que... Eu sei que eu estou atropelando a coisa dos anos 90, que a gente devia parar um pouco mais ali, Não, antes sim. de entrar nos anos 2000, mas Não, assim... mas é que sim, é que se a gente for pensar as distopias contemporâneas, né, elas estão todas ligadas a um eco-apocalipse, né, assim, tipo, por exemplo, vamos a gente pensar num quadrinho do Seu pela Veneta, que é o Terra dos Filhos do Jeep, né, que é um quadrinho fantástico, assim, foi uma das melhores coisas que eu li. Eu li, ele tem o quê? 400 páginas? É um calhamaço, né? Cara, E eu grandão. li num tapa, cara. Aquele é um negócio que te prende de um jeito, tem um domínio narrativo maldito, aquele quadrinho, Eu angustiante. li. E Ah, e a construção que o Jeep faz é justamente, né, essa coisa da interação e das relações humanas com também uma metáfora do homem com o ambiente, né? Ou a sim, ausência dele, né? sim, Porque sim, sim, a ecologia no sentido amplo, né? Assim, porque uma coisa que se a gente pega esse pessoal que pensa em ecologia radical, pensa as três ecologias do Félix Guattari, que ele vai falar, né? Ou seja, ecologia não é simplesmente, aliás, para a gente, a causa do desastre é a gente achar que ecologia é um negócio da natureza e que a gente é um negócio separado, que existe esse dualismo idiota, homem-natureza. Então, assim, a relação que eu tenho, por exemplo, eu contigo é uma relação ecológica, né? A gente está dentro de um ecossistema. Então, no momento em que começa a ter, no momento assim, a relação ruim que eu tenho com uma árvore não está não tá, desrelacionado na maneira escrota que eu me relaciono com uma pessoa. Entendeu? Assim, não é tão diferente, não. Porque a mesma maneira que eu acho que eu consigo manipular a natureza do jeito que eu bem entender, então foda-se, derruba a Amazônia e transforma aquela porra inteira no estacionamento, é a mesma maneira que eu trato, por exemplo, meus empregados ou pessoas que estão numa posição de poder inferior a mim, o porteiro aqui do prédio, e tal, e eu escrotizo ele, entendeu? Por quê? Porque ele também é matéria manipulável na minha mão, como eu entendo a mesma coisa que eu entendo a árvore. Então, é muito interessante como tu vai ver que essas distopias mais contemporâneas, elas estão muito ligadas a isso, assim, de uma certa saturação, de uma saturação não, saturação, uma saturação desse paradigma e de uma ruptura completa das relações, seja por que a gente viu um desastre ambiental mesmo, né? Então, o caso do Terra dos Filhos, mas um que agora que tu não leu, que eu tinha falado antes, que é o dia mais longo do futuro, é isso? Agora também falando do Lucas Varela, que não tem no Brasil. Quero ver se ainda faço um vídeo comentando ele, que é um quadrinho mudo. Que são só duas megacorporações que ficam competindo uma com a outra, que são exatamente iguais, só mudam a cor. Né? Então, assim, é um modelo de vida que tu não tem mais saída, que ele simplesmente entra num modo de existência que não é sequer saudável para ninguém, sequer mesmo para as empresas que sobraram. E, bem, é muito interessante como esse percurso, a gente acaba desenhando um percurso um tanto bacana, né, sobre como é que isso se deu, apesar dos anos 90 ter virado um tabu no meio das nosso papo, né, mas, mas como um percurso interessante, assim, de como é que essa distopia, ela caminhou, assim, pelo menos dos anos 60 para cá, né, assim, ela foi se desencantando, foi chegando no momento onde só se sobra lembrar de alguma coisa, se é que há o que lembrar, até que há vamos dizer, um momento de distensão, e esse tensionamento retorna diante de uma questão mais, digamos, de um apocalipse ambiental. é até curioso você usar essa coisa da ecologia, porque não sei se você conhece o trabalho do Pierre Levy, que escreveu aquele Cibercultura, Uhum, sim. e ele trata o ambiente digital como isso, como um meio ambiente próprio Uhum. que, por ser um meio ambiente próprio, ele tem as suas próprias regras e nós somos como seres inseridos nesse ambiente e a gente precisa se ressignificar, não só como indivíduo, mas como espécie nesse novo ambiente, e a gente nunca fez isso. A gente simplesmente deixou acontecer. E a tendência natural humana, né, como nós somos
apropriadores de recursos, foi nos apropriado o ambiente digital, só que assim, de forma completamente fragmentada. O problema é que nesse ambiente digital, nós somos senhores de nós mesmos. Aí eu já alterno a chavinha, já pulo do Levi, por exemplo, para um Bauman, porque é um ambiente completamente fragmentado. E não há como existir coesão num ambiente como esse. Então, é por isso que eu vejo em muitas distopias nos quadrinhos pós anos 2000, como o Terra dos Filhos, como, por exemplo, um que saiu também pelo SESI-SP um tempo atrás, o Shangri-La, que fala sobre a questão do homem isolado do seu meio ambiente e recriado num ambiente artificial, onde ele se ressignifica e ressignifica as espécies que conviviam com ele também. Tem lá, eles trabalham com inteligência artificial de cachorros, né? Eles pegam cachorros e eles evoluem os bichinhos para eles se tornarem suficientemente inteligentes para trabalhar, mas não suficientemente inteligentes para ocupar cargos de poder ou obter independência. Que é uma maneira do Bablé de ele dizer, falou, olha, é isso que o ser humano faz. Nós estamos interessados na autonomia que a natureza é capaz de nos proporcionar, mas não que a natureza permaneça autônoma, né? E isso é uma retórica implosiva, porque não há como o ser humano se relacionar com a natureza de uma forma que não seja... Eu tenho um amigo que ele é gestor ambiental, ele detesta essa expressão, mas assim, de uma maneira que não seja sustentável, porque nós dependemos do meio ambiente e nós formamos o meio ambiente. Existe um diálogo entre a nossa existência e a existência com o nosso ambiente, que nem você mesmo falou. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de ecologia, é um ambiente, mesmo que esse ambiente seja digital. E se nós não fizermos o melhor desse ambiente, ele vai implodir sobre nós. Que é o que acontece com as redes sociais hoje, né, Sim, não, cara? tanto que as expressões que a gente usa são todas expressões bastante apropriadas, como Sim. viralizar, como, né, é muito doido, né? A gente estava falando em viralizar, agora viralizou um outro negócio aí que fez com que a gente fosse para a internet de vez, né? Isso é fascinante parar para pensar dessa forma. Não, inclusive, até para citar um outro quadrinho recente, né, a gente estava até falando disso antes de começar, como eu disse agora há pouco, uma distopia não necessariamente é algo futurista, nem precisa ser uma realidade alternativa. Recentemente, a gente teve lançado aqui no Brasil, pela Veneta, o Sabrina, que é um quadrinho que fala sobre a questão das fake news. E, cara, eu acho que nesse exato instante não existe um sintoma mais claro de um aspecto distópico que nós estamos vivendo hoje, como a fake news. Para mim, cara, assim, essa coisa da pós-verdade que ajudou o Trump, essa balela, essa bobagem de Tu vai pós-verdade. falar agora mal do Trump também, cara. Pelo amor de Também do Deus. Trump. Você aí, o seu... Bom, eu vou editar, eu que vou editar depois, eu vou cortar tuas Vai partes que tu sumir tudo falou. isso aqui, tá? Então Vai. foda. Mas essa coisa da pós-verdade que ajudou o Trump a chegar ao poder e essa coisa das fake news que ajudou o Bolsonaro a chegar ao poder, elas são os sintomas mais claros de como a nossa existência, a nossa vivência dentro desse meio ambiente digital para o qual nós não nos preparamos, como dizia o Pierre Levy, ela está finalmente implodindo sobre nós. Porque, aqui eu vou pedir desculpa até pelo excesso de metafísica, mas assim, a verdade pode ser algo abstrato, mas o ser humano ele precisa de alguma medida de verdade, né? Que é algo que os hermeneutas falam bastante. Você precisa de alguma referência de pré-conceitos em você para ter uma bússola da sua realidade. Quando você perverte completamente essa perspectiva, que é uma coisa que é mostrado no Sabrina, que é muito legal, você deixa de ser alguém, você deixa de existir no mundo. E isso é algo completamente distópico que nós estamos vivendo nesse exato instante. Então, assim, você não precisa de alegorias ou metáforas de ficção científica para perceber esse aspecto de distopia que nós estamos vivendo. Ele é real, ele está acontecendo agora. Você vai abrir o seu WhatsApp, essa ferramenta do capeta aqui, essa coisa distópica, e você vai estar inserido dentro de uma realidade artificial onde a verdade não tem valor nenhum. E isso é algo que, meu,
essa coisa da verdade, como você mesmo mencionou agora há pouco, por exemplo, Matrix. Matrix é uma narrativa de ficção científica distópica que trabalha com a questão da verdade e da realidade. O que é verdade e realidade? O universo criado dentro da máquina ou a vida real que não tem nada e que não sustenta a vida? Se você é mais vivo dentro da máquina, por que aquilo é menos real do que o mundo de fora onde você não pode viver? Então, eu acho que trabalhar essa questão da pós-verdade das fake news em quadrinhos como Sabrina é uma maneira de a gente refletir sobre a distopia que nós estamos vivendo hoje para pontuar o que 2020 é. O que eu acho curioso, e aí eu não sei que tipo de comentário você vai fazer, eu vou deixar você nessa sinuca de bico, eu não sei o que é que os escritores de ficção científica, o que os quadrinhos de distopia que vão vir a seguir vão nos apresentar de perspectiva de futuro, porque eu não sei se nós estamos, nesse exato instante, tão distantes assim de 1977, né? Não, eu acho que volta uma sensação de no future, né? Eu acho que, na verdade, me parece que não é por acaso que, pelo menos assim, no circuito de quadrinhos, essas produções de 77 voltam a ser populares, né? Assim, pode ver, eles estão sendo republicados, voltam a ser comentados, não é por acaso, inclusive, a gente querer comentar isso. Quando a gente falou assim, vamos bater um papo, o que a gente vai falar? A gente levantou a gente levantou essa bola, entendeu? Isso não é por acaso. A gente podia estar falando de outra coisa, podia falar, vamos falar sobre a cor nos quadrinhos, entendeu? Assim, vamos falar, eu gosto de vermelho, e você, azul, sabe? Não, eu sou um cara do laranja, tá? Só para constar. pois é, então a gente podia ser essa coisa. Mas eu ia só botar um ponto aí que falou da verdade, que falou assim, a verdade perde um valor. Eu só acho que para pensar o fenômeno da fake news, eu acho que não é a questão que a verdade perde um valor, ela ganha valor, né? Ela ganha um valor de mercado, né? Ou seja, porque a gente passa a entender, né? Tu que é um heideggeriano, tu que me corrige, né? Mas eu fico pensando assim, aquela coisa que o Heidegger fala, que a essência da verdade é a liberdade e tal. Então, assim, o que eu digo, a verdade ela começa a ganhar, essa pós-verdade que nós temos, eu acho que isso me parece ser uma espécie de temática que também tem perpassado essa produção distópica contemporânea, mesmo que isso não esteja bem formulado, às vezes nem para quem está produzindo, de que a verdade se tornou um produto. Então, assim, essa verdade não me convém, eu não gosto dela. Então, eu vou comprar, né? Compra, não é porque a gente tem essa expressão, né? A gente usa essa expressão, eu não compro essa versão, eu não compro essa história, eu não compro, né? Então, eu vou comprar a verdade que me convém. Então, a verdade que me convém é que o político que eu gosto, e aí realmente nesse sentido eu sou bem chato, eu acho que isso é uma postura ambidestra, eu não acho que a direita é exclusiva nesse tipo de postura. Não, Eu vou comprar realmente não. eu vou comprar a postura de que o cara que eu gosto é um Messias, que resolve tudo, que ele tem a solução, que nele eu confio, que não sei o quê. E aí, e daí qualquer coisa que tu constrói disso, né, qualquer outra informação que vem, que se atravessa nisso, não, isso aqui a gente afasta. E aí tu tem esse mundo realmente que as pessoas perdem a capacidade de ter essa coisa tão abstrata, tão difícil de definir, que a filosofia bate a cabeça até hoje, que é a verdade. A gente perdeu a verdade, a fake news, ela me parece, e por isso que eu digo que a produção contemporânea ela reflete muito isso, porque ela reflete isso quando ela produz sujeitos desorientados, né? Ou seja, a produção contemporânea são sempre pessoas muito desorientadas, né? A gente que não sabe, a gente poderia pegar aqui muitas, sei lá, dos últimos 10 anos para cá, e eu assim, ó, cravo aqui, né? Falou o que vai vir pela frente. Eu aposto nisso. A gente vai ter cada vez mais histórias de pessoas muito desorientadas, né? Personagens que são desorientados, que não sabem onde estão, que não, pode ser às vezes uma história até muito inocente. O cara que perdeu o Rafael Sica faz muito isso, né? É o cara que perdeu o ônibus e aí voltou para casa. Tá entendendo? Isso pode ser uma coisa assim tão boba, mas entende? São pessoas que estão o tempo todo desorientadas. Por quê? Porque elas perderam qualquer tipo de referência, elas não têm mais a capacidade de se guiar por absolutamente nada, né? E eu acho que a produção que vai vir, se é que vai sobrar alguma coisa desse planeta, eu acho que vai ser nessa direção. Você estava falando sobre essa coisa da verdade, né? Eu fiquei pensando numa expressão que eu ouvi que é exatamente o que você disse, Fala, que
eu não lembro quem, eu vou pedir desculpa, depois eu posso até botar na sua descrição lá, mas alguém disse algo nesse sentido, falou, a gente do mundo de hoje conseguiram fazer o que ninguém nunca havia feito de forma bem sucedida até então, que é privatizar a verdade, né? É você tomar a verdade para si e brincar com ela da maneira como você bem entende. Que, né, para nós que somos da filosofia, é algo que não é nem uma questão semântica ou filológica. Qualquer coisa que não seja verdade necessariamente é mentira. É lógica 101, entendeu? E quando você mexe com a verdade, quando você a distorce, quando você a refigura, quando você a distancia da realidade, ela ganha cada vez mais vieses de mentira, e é exatamente isso que a pós-verdade é, uma mentira. E é curioso, de novo, ainda nessa coisa da escalada que a gente mencionou, né, de como a ficção científica distópica era para o que ela se tornou. Eu penso, por exemplo, em quadrinhos como Martial Law ou o American Flag, que lidavam respectivamente com a coisa da religião e com a coisa das grandes corporações, porque eram instituições que em algum momento tentaram monopolizar a verdade. É desnecessário explicar para o amigo espectador os esforços que a igreja fez durante, sei lá... Pô, agora a igreja também tu vai culpar de alguma coisa. Também, cara, também. Só falta eu realmente tatuar um A aqui dos anarquistas na testa. Para mim, nada é sagrado. É. Como dizia o Sim. Marshall Law, se você é o novo É, Messias, eu sou aquele que bate os pregos. legal. Não sei, e agora não tem, a disputa já não é mais nem pelo monopólio da verdade, justamente pela destruição da verdade, né? É Porque interessante mesmo. acho que em algum momento, esses esforços, né, como eu disse, de instituições como são mostradas em Martial Law e American Flag, de corporações e Estado e Igreja, acho que em algum momento se percebeu que, ou isso foi deixado para trás, a ideia de que essas instituições eram capazes de monopolizar a verdade. E acho que muito do esforço que é feito nesse sentido hoje que é uma lógica também bastante capitalista, materialista, do tipo, se eu não posso ter, então ninguém mais vai ter. Então, Uhum. se eu não posso monopolizar a verdade, então ninguém mais vai ter a verdade. Que é mais ou menos a lógica que eu vejo da fake news e da pós-verdade. É. Rafa, o papo tá bom, a gente já falou, acho que de 1h10. Podemos já City. bater o martelo, né? Até porque as pessoas precisam dormir, né? Também. Quer dizer, quem estava assistindo já está babando no teclado, com certeza, né? Mas, ou em cima do celular. A gente que, se deixar, a gente vai falar 3 horas aqui. Eu só reforço, né, para que quem estiver aqui tiver nos assistindo, acessem o Formiga Elétrica, tem site, tem canal, tem podcast. Como é que vocês têm? Com esses três, vocês fazem mais alguma coisa? Rave? Cara, a gente limpa a cozinha. Se vocês pagarem a gente para fazer, a gente faz. Tá, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todos os contatos possíveis e imagináveis e do Formiga Elétrica. De novo, muito obrigado e valeu, pessoal. Rafa, quer deixar alguma última palavra para quem está falando de distopia? Sua tão assim, vai morrer, né? Mas enfim, quer deixar aí uma última palavra? Não, só agradecer. Vamos tentar fazer como o Watchmen e Akira, tentar um final mais catártico. Então vamos um basiquinho. Obrigado de verdade, cara, por ter me convidado. Foi um prazerzaço trocar ideia com você aqui. Procurem lá o Formiga Elétrica, como ele falou. A gente tem toda essa tralha, tem uma porrada de coisa para vocês. Você sofre com insônia, sofre com prisão de ventre, a gente cura um monte de coisa para você. Você vai se divertir lá no Formiga Elétrica. Tá? Valeu mesmo, muito obrigado. Falou.